tema importantíssimo para a vida cristã, que é sobre o santuário. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre este assunto? Eu quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Êxodo, no capítulo 25, versículos 8 e 9. Êxodo, no capítulo 25, versículos 8 e 9. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Agora vá comigo para o versículo de número 40, do capítulo 25. Depois de Deus ter dado algumas instruções a Moisés, quais deveriam ser os utensílios que deveriam compor o tabernáculo ou o santuário, a Bíblia nos diz o seguinte, no versículo 40: vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Meus queridos amigos, a primeira vez que nós ouvimos a palavra santuário é a partir do livro de Êxodo, principalmente nos capítulos 25 em diante. E você me pergunta, Gabriel, por que foi necessário Deus pedir para que Moisés construísse um santuário, um tabernáculo? E para você ter esta compreensão, você precisa voltar para o livro de Gênesis, porque quando nós vamos para o livro de Gênesis, a Bíblia nos fornece algumas informações essenciais. E que informações são estas? É que no livro de Gênesis, Deus criou a humanidade para que a humanidade pudesse se relacionar com Ele. Era no jardim do Éden que o homem tinha o pleno conhecimento de Deus, mas com a entrada do pecado no mundo, esta comunicação, esse diálogo, esse conhecimento foi totalmente apagado, extinto. Por quê? Porque se o homem visse Deus na sua forma plena, ele poderia ser exterminado. E é por isso que houve a necessidade de Deus se revelar aos seres humanos, principalmente por meio do santuário. E quando você vai para o livro de Êxodo, você percebe que o santuário de Deus era dividido em 3 partes: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E cada lugar, cada compartimento, havia utensílios. E esses utensílios tinham um propósito. E interessante é que quando você vai para a parte externa do santuário, que era o pátio, você se deparava com o altar do holocausto e a bacia. Já entrando para o interior do santuário, que era o lugar santo, você se deparava com os móveis, a mesa dos pães da proposição, o candelabro de ouro, ou menorá, e o altar de incenso. Entrando mais profundo no terceiro compartimento, você se deparava com a Arca da Aliança. E a pergunta é: qual era o propósito do santuário? O que era que estava por trás do santuário? Era apontar para a obra e o ministério de Jesus. Ou seja, se você quisesse compreender o objetivo de Cristo vir a esta terra e o que Ele faria para salvar os pecadores, você tinha que olhar para onde? Para o santuário. O santuário nos fornecia informações acerca do ministério de Jesus. E cada compartimento, ou melhor dizendo, cada utensílio tinha um propósito: apontar para uma fase
ministério de Jesus. Quando você vai para o altar do holocausto, no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 13 a 14, o autor desse livro vai nos dizer o seguinte: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente puros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Ou seja, qual era o propósito do altar do holocausto? Era apontar para o sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário. Porque era no altar aonde um cordeiro seria sacrificado, aonde um cordeiro seria queimado. E nós sabemos que a cruz, o verdadeiro cordeiro, foi crucificado, foi morto para nos resgatar. E a pia com água, para onde ela apontava? João capítulo 7, versículo 37 nos diz: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, a pia com água apontava para Jesus, que é a água da vida, e também apontava para o batismo de Jesus. É interessante que antes do sacerdote, ou do levita, ou do sumo sacerdote fazer os sacrifícios que eram necessários, primeiro ele lavava as suas mãos. Por quê? Porque era um ato de purificação. Então ele só poderia tocar nessas coisas sagradas se ele tivesse purificado. Ou seja, o único ser que pode nos purificar por completo é o nosso Salvador Jesus Cristo. Mas também a pia com água aponta para o batismo de Jesus. Porque Jesus, antes dele começar o seu ministério, ele precisava primeiro lavar-se. Para quê? Para nos dar um exemplo. Não que ele era um ser impuro, não, mas porque era necessário cumprir tudo aquilo que a Bíblia havia profetizado acerca do Messias. E a mesa dos pães? Saindo do pátio, já entrando no santo lugar, nos deparamos com a mesa dos pães. E para quem a mesa dos pães apontava? Quando você vai para João no capítulo 6, versículo 35, o próprio Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Ou seja, a mesa dos pães apontava primeiramente a mesa dos pães. Em cima da mesa dos pães haviam 12 pães. Os 12 pães representavam as 12 tribos de Israel. O pão, nós sabemos que é um simbolismo de quem? De Jesus. Porque ele mesmo disse: eu sou o pão da vida. Se você está faminto, a única forma de você saciar a sua fome, matar a sua fome, é se alimentando de mim. E como eu me alimento de Jesus? Quando eu estudo a sua palavra. Não é à toa que o próprio Cristo vai dizer acerca da sua própria palavra: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a única forma de você matar a sua fome é se alimentando da palavra de Deus. Porque a própria Bíblia diz que Jesus é o pão da vida. E o candelabro? João capítulo 8, versículo 12, o próprio Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, o candelabro apontava para Jesus, porque Jesus é a
do mundo. Se você não quer andar em trevas, você precisa estar em Jesus. Você precisa aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal, para que você não permaneça nas trevas. E o altar de incenso? É interessante que Apocalipse, no capítulo 5, versículo 8, a Bíblia vai dizer: ao receber os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Ou seja, o altar de incenso aponta para a oração da igreja, a oração dos santos, a súplica dos santos. Agora, entrando para o lugar santíssimo, aonde se encontrava a Arca da Aliança, que era o símbolo da manifestação da glória de Deus. No livro de Êxodo, no capítulo 25, versículo 22, a Bíblia vai dizer: ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a Arca da Aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. E é interessante que quando você vai para a Bíblia, principalmente para o Novo Testamento, a Arca da Aliança aponta para o trono de Deus. E é interessante é que dentro da Arca da Aliança se encontravam as 2 tábuas da lei. E em cima das tábuas havia uma tampa, a tampa da arca, que era chamada propiciatória. Por quê? Porque era necessário a arca estar tampada, ter uma tampa sobre a arca, sobre os mandamentos. Sabe por quê? Porque o propiciatório nada mais simboliza do que a misericórdia. É o símbolo da misericórdia de Deus. Porque a lei, ela aponta o meu pecado, a lei aponta o seu pecado, a lei aponta que você merecia a condenação, a ira de Deus. E a tampa da propiciação era uma forma de um simbolismo, apontar para a misericórdia de Deus, a qual apazigua a ira do Todo-Poderoso. A ira do Todo-Poderoso. Isso você pode encontrar em Romanos, no capítulo 3, versículo 25. Mas o santuário era rodeado de alguns serviços, e esses serviços poderiam ser diários ou anual. E Êxodo, no capítulo 28, versículo 4, os serviços realizados no santuário, ou seja, o sacrifício diário, era quando o pecador, todos os dias, a partir das 9 da manhã e às 3 da tarde, o pecador precisava sair da sua tenda ou da sua casa, se direcionar ao santuário, levando consigo um cordeiro para o sacrifício. Mas também havia uma festa anual, que se encontra em Levíticos, no capítulo 16, versículo 8 a 10, aonde demonstra a manifestação da justiça e da misericórdia de Deus, aonde era trazido diante do povo 2 bodes. Um era para o Senhor e outro era para Azazel. E Azazel era o símbolo de Satanás. Então um camelo, um bode, era sacrificado, simbolizando o sacrifício de Jesus. E o Azazel, o que acontecia com este animal? O sumo sacerdote, ele iria impor as mãos sobre este animal, confessava o pecado da congregação, os pecados passavam simbolicamente para este animal, e ele era mandado para o deserto, como aquele responsável pelos pecados do povo, porque ele foi a causa do povo ter pecado diante de Deus. Então, esses eram os serviços que ocorriam no santuário, seja o serviço diário e o serviço anual. Enquanto o diário
simbolizava a misericórdia de Deus todos os dias. O anual era símbolo da justiça e da misericórdia. E o anual era uma festa levada tão a sério que, se uma criança, se um jovem, se um adulto, ou idoso, ou animal não prestasse reverência, ele tinha que ser morto. Por quê? Porque era um dia solene. Era um dia onde ou a misericórdia iria ser exercida sobre o povo, ou o juízo de Deus seria exercido sobre o povo. E também havia no santuário algumas festas, das quais havia a festa das primaveras. A festa das primaveras. E quais eram as festas que ficavam neste período? Era a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, a festa do Pentecostes, e aí vinham as festas de outono, festa das trombetas, festa da expiação e a festa dos tabernáculos. Sendo que as festas da primavera apontavam para a primeira vinda de Jesus, ou seja, a festa da Páscoa apontava para a morte de Cristo, libertação do pecado, substituída pela ceia do Senhor. Ou seja, o cristão não comemora a Páscoa, o cristão comemora a ceia do Senhor. Por quê? Porque a Páscoa era o simbolismo da libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. E a ceia do Senhor é a comemoração da libertação do povo de Deus, não do cativeiro egípcio, mas do cativeiro do pecado. Também a festa dos pães asmos, que era comemorada dentro da primavera, simbolizava a libertação e pureza de Cristo, principalmente no seu ministério. E aí, após a festa dos pães asmos, vinha a festa das primícias, que aponta para a ressurreição de Cristo e dos justos fiéis, e terminava-se essa festa com a festa do Pentecostes, que apontava para o derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2, onde o Espírito Santo seria derramado. A igreja, cheia do poder do Espírito, proclamaria a verdade do céu, o sacrifício de Jesus, o Evangelho, e milhares de pessoas iriam se converter a esta verdade. E aí, terminando as festas da primavera, vinham as festas do outono, que aponta para a segunda vinda de Jesus. Festa das trombetas, que era o preparo do juízo, que aponta para o preparo do juízo de Deus e da proclamação das 3 mensagens angélicas. Aí vem a festa da expiação, aonde se concretizava assim o juízo, e a festa dos tabernáculos, que aponta para a eternidade dos salvos, aonde após o juízo final e Deus ter dado fim ao mal, Deus vai restaurar todas as coisas. Todas as coisas. Aponta para a restauração dos novos céus e nova terra. Então, quando você estuda o santuário, você percebe que esta tenda apontava para a obra de Cristo, ou pelo menos para uma parte do ministério de Cristo nesta terra. E aí, quando Cristo morre na cruz, isso aqui deixa de existir. No exato momento em que Cristo diz: está consumado, não há necessidade mais de sacrifício. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu na cruz para conceder vida eterna a todos os que nele creem. Mateus no capítulo 27, versículos 50 e 51 diz: de novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo,
e a terra estremeceu, as pedras se fenderam. Então, no exato momento em que Cristo brada naquela cruz, está consumado, a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. A Bíblia não diz de baixo para cima, mas sim de cima para baixo. Por quê? Porque se o véu do santuário tivesse sido rasgado de baixo para cima, poderíamos dizer que foram homens. Mas como a Bíblia nos diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, não foi por mãos humanas, foi o próprio Deus que rasgou o véu do santuário. Aquilo que apontava para a separação entre Deus e o ser humano, após a morte de Cristo na cruz do Calvário, o ser humano pode ter agora livre acesso ao santuário. Não terrestre, mas o santuário celestial. Hebreus no capítulo 8, versículo 1 e 2, a Bíblia nos diz: possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Ou seja, em nossos dias existe um santuário. A pergunta é: este santuário que existe em nossos dias foi construído por homens, sim ou não? Não. O próprio texto nos diz que Cristo, ele entrou de uma vez para dentro do santuário, no qual não foi erguido ou construído por homem algum, mas foi o próprio Deus que estabeleceu este santuário. E este santuário não se encontra na terra, se encontra nos céus. Nos céus existe um santuário, ao ponto que quando você vai para o livro de Êxodo, no capítulo 25, no versículo 40, quando Deus mostra para Moisés o tabernáculo e o que deveria haver dentro do tabernáculo, o próprio Deus vai dizer o seguinte, Êxodo 25, versículo 40: vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Ou seja, o santuário terrestre era uma cópia do santuário celestial. E a pergunta fica: o que Jesus está fazendo neste momento no santuário celestial? E ao mesmo tempo que a Bíblia vai sancionar essa pergunta, vai nos dar uma resposta, a Bíblia nos faz um convite. E que convite é esse? Hebreus no capítulo 4, versículo 13. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ou seja, eu estou diante de pecadores miseráveis que cometem todos os dias, que cometeram hoje o pecado. Vocês cometeram pecado, eu cometi pecado, porque não há aqui nenhum justo, nenhum sequer. E vocês podem me perguntar: Gabriel, aonde eu posso encontrar a graça? Aonde eu posso encontrar misericórdia? Gabriel, eu reconheço que eu merecia a ira, a condenação, mas aonde eu posso encontrar a graça de Cristo? Sabe aonde? No santuário celestial. É por isso que o autor de Hebreus, ele nos faz um convite.
aproximemos com confiança. Por quê? Quando você volta para o Antigo Testamento, para o santuário terrestre, o povo não poderia ter acesso ao santo lugar e nem o Santo dos Santos, que era o simbolismo da glória de Deus. Nenhum israelita poderia entrar no santuário. Nenhum. Os únicos que poderiam entrar no santuário eram levitas, só acessariam o pátio, o sacerdote que acessava o santo, mas só poderia ter acesso à presença de Deus uma vez por ano, o sumo sacerdote. E para o sacerdote entrar no lugar santo, o santo dos santos, ele precisava dedicar um período maior de consagração. Ele não poderia entrar no santuário em pecado. Por quê? Porque se ele entrasse no santuário em pecado, ele seria fulminado por Deus. Então, nenhum israelita poderia ter acesso à presença de Deus. Nenhum israelita. E aí você agora entende do porquê na cruz do Calvário, quando Cristo com os braços abertos grita: Tetelestai, está consumado, o véu se rasga. É o próprio Deus dizendo: agora ninguém, nem pecado, pode me separar daquele que entregou o seu coração a mim. Eu e você e eu, todos nós podemos ter acesso ao trono da graça. Eu e você podemos hoje ter acesso ao trono da graça para recebermos misericórdia e poder para vencer o diabo, os seus demônios, a sua carne e o pecado. Você quer ter poder para vencer o pecado, para vencer Satanás? Quantos nesta noite querem ter poder para vencer o mal? A única forma de você ter esse poder é fazer com que a tua mente se concentre na obra que Cristo está fazendo neste momento, na obra de intercessão e de justificação. Isso ocorre aonde? No santuário. No santuário. O santuário é símbolo da misericórdia de Deus. Eu não sei qual pecado você cometeu. Eu não sei quem você é de verdade. E eu não quero saber. Eu não quero saber o teu pecado. Mas uma coisa eu sei: que se você entrou por aquelas portas querendo receber a graça, o perdão, a purificação dos seus pecados, você precisa recorrer àquele que neste exato momento está intercedendo por você no santuário celestial. Eu gostaria de fazer uma pergunta apenas para os nossos amigos. Quantos de vocês sabiam que existe no céu um santuário celestial? Eu percebo que poucas mãos se levantaram. Algumas mãos se levantaram. Sabe por que isso ocorre? Porque essa mensagem não foi dada a qualquer povo. A mensagem de que existe
o santuário celestial não foi dado a qualquer igreja. Foi dado a uma igreja, a um povo. E este povo está falando para você que sim, não importa o teu pecado, não importa onde o pecado te levou, aonde a graça de Cristo não possa te alcançar. E a graça de Cristo só pode te alcançar porque Cristo entrou de uma vez por todas no santuário celestial. Mas chegará um dia que Cristo Jesus deixará este lugar aqui. Chegará um dia em que Ele não vai mais interceder por você. Chegará um dia em que o período da graça, o período da misericórdia vai terminar. Hoje, Cristo está intercedendo por sua alma, por sua vida, pela sua salvação, mas chegará um dia em que Ele deixará de interceder por você. Chegará um dia em que Ele deixará este lugar. E quando Ele deixar este lugar, vai se concretizar uma passagem. Eu quero ler essa passagem para vocês. Abra sua Bíblia. Apocalipse, no capítulo 22. Apocalipse, no capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Apocalipse, no capítulo 22, versículo 11. Chegará um dia em que a porta da graça se fechará. Chegará um dia em que Ele vai deixar de interceder pelo pecador. Então vai se concretizar estas palavras: continue injusto, fazendo injustiça. Continue o imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da sua justiça. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Ou seja, chegará um dia em que Deus deixará de interceder pelo pecador. E aí, quando Ele deixar de interceder pelo pecador, haverá duas classes de pessoas: o injusto e o justo, o santo e o imundo, a ovelha de Cristo e o bode, o trigo e o joio. Sabe por quê? Porque é no santuário celestial em que acontece a misericórdia de Deus, mas também o juízo de Deus. Por isso que eu digo para você: não brinque com o seu pecado. Não brinque com a oportunidade que Deus está te concedendo nesta noite em aceitar as verdades bíblicas, em aceitar os ensinamentos da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque João 8,32 nos afirma: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, quando Deus decidir
o caso de cada um, veja o que vai acontecer no versículo 12. Apocalipse 22, versículo 12. Veja o que vai acontecer. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, e tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista ao direito a árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Terminando a sua obra de expiação e intercessão no santuário celestial, ele vai tirar suas vestes sacerdotais e ele virá a este mundo, não como sumo sacerdote, mas como juiz, e ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. A uns receberão a vida eterna. Por quê? Porque lavaram suas vestiduras no sangue do... E aonde o Cordeiro se encontra neste momento? Aonde o Cordeiro se encontra neste momento? No santuário celestial. Estes receberão a vida eterna. Mas os cães, os idólatras, os feiticeiros, os assassinos, aqueles que vivem na prática da mentira, os homossexuais, prostitutos, aqueles que se entregaram por completo para o pecado, estes ficarão fora da cidade. Estes ficarão fora da cidade. Eu faço uma pergunta: a que grupo você quer pertencer? Em pecado. A que grupo você quer pertencer? Daqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ou aqueles que viveram na prática do pecado? É por isso que no versículo 17 do capítulo 22, veja o convite do nosso sumo sacerdote. E com esse texto eu quero encerrar. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Se é o seu desejo fazer parte daqueles que depositaram suas esperanças no verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo e que se encontra neste momento no santuário celestial, se este é o seu desejo de se entregar completamente ao sumo sacerdote que entrou de uma vez no santuário, se coloque de pé, em nome de Jesus. Se este é o seu desejo de ter na sua vida Cristo como seu sumo sacerdote, e neste momento nós vamos cantar um hino que fala e que engrandece este que é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, este que é o nosso grande sumo sacerdote.